Salve galera do canal do Medeiros, seja muito bem-vindo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui nesse vídeo agora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, te peço a moral de você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ative as notificações para você sempre receber aí no teu celular quando a gente soltar um vídeo aqui como esse. Aqui no canal do Medeiros, o canal do mais tradicional, todo dia tem vídeo com informações e opiniões do nosso glorioso, beleza? Se você já está acostumado aqui com o canal do Medeiros, deixa o seu like, comente bastante, assim como você faz sempre. Muito obrigado pela participação de vocês em todos os nossos vídeos aqui. Hoje, dois assuntos não muito legais, dois assuntos ruins, né? Duas saídas do Botafogo, né? O nosso lateral esquerdo PV está indo para o Internacional, e o nosso zagueiro Souza está indo para fora do Brasil, para o exterior, para o Bruges. Fora do Brasil, e duas perdas importantes para o Botafogo. Primeiro, nossa tradicionalíssima vinheta. Depois eu volto aqui para comentar e cornetar bastante. Solta aí. É isso aí, galera, voltando depois da vinheta para começar a falar sobre os principais assuntos do Botafogo do dia. E não poderia ser diferente, né? Vou falar aqui das saídas de PV e Souza. O PV está indo para o Internacional e o Souza está indo para o Bruges, saindo do Brasil aí o nosso zagueiro Souza. Primeiro falando do Souza, cara. O Souza está saindo aí por empréstimo até o final de 2022, valores aí em torno de 500 mil euros pelo empréstimo. O Botafogo vai receber aí algo em torno de 3 milhões de reais. E aí com opção de compra, né? Se ele jogar bem lá no Bruges e chegar no final de 2022, o Clube Bruges quiser comprar, terá esse direito e terá que pagar ao Botafogo mais 1,5 milhão de euros para exercer a compra do nosso zagueiro, o Souza, nos mesmos moldes do que aconteceu com o volante João Paulo, né? Quando ele foi aí para o Seattle Sounders dos Estados Unidos. O zagueiro Souza agora vai para o Clube Bruges, tá de saída do Botafogo. O Souza, que era o nosso reserva ali imediato, né? Ele não chegava a ser titular, o titular é o Canu e o Gilvan. O Souza ali era o reserva imediato, já que o Joel Carli voltou ao Botafogo, mas ainda nem estreou. O Joel Carli parece que não está com condições físicas ainda. Ou seja, o Botafogo agora vai ter que ir ao mercado para repor essa saída do Souza, já que o reserva imediato, o Joel Carli, não está muito bem fisicamente. O Botafogo vai precisar repor aí, porque num campeonato de Série B longo, de 38 rodadas, com certeza tem suspensões, jogadores machucados, e aí se o Canu e o Gilvan sair, a situação vai ficar bem ruim para o Botafogo. Então é uma perda importante, sim. Nosso reserva imediato, Souza, saindo aí por empréstimo para fora do Brasil. Só que eu acho, cara, que a notícia que mais impactou, na verdade, a torcida do Botafogo negativamente, e quem acompanha aqui as redes sociais, tanto Twitter, quanto Instagram, quanto Facebook, viu que a torcida do Botafogo ficou muito revoltada, foi com a saída do Paulo Vitor. O nosso lateral esquerdo, PV, está de saída para o Internacional de Porto Alegre. E isso, teve uma proposta ali, uma primeira proposta, né, que foi recusada e voltou a negociar. O Internacional aumentava com a proposta de 5 milhões, por 50% dos direitos econômicos, depois baixou os direitos econômicos, aumentou um pouquinho a proposta, enfim. Conversa vai, conversa vem entre Internacional, Botafogo e também ali o Nova Iguaçu. Sacramentada a negociação, o lateral esquerdo Paulo Vitor está de malas prontas para o Internacional de Porto Alegre. E o Botafogo vai aí, na verdade, ficar ainda com 25% dos direitos econômicos do PV, e o Internacional vai comprar aí 25% dos direitos econômicos do lateral esquerdo. E os valores dessa negociação estão girando aí em torno de 5 a 6 milhões de reais. Foi até uma notícia do Vene Casagrande, o jornalista do canal, na verdade do jornal O Dia, tá? Em que ele diz o seguinte: 5 milhões e 200 mil serão de forma imediata, ou seja, 50% disso para o Nova Iguaçu, 2 milhões e 600, 50% para o Botafogo, 2 milhões e 600. E os outros 800 mil, até chegar aí o valor de 6 milhões de reais, que estavam faltando, né? Vai ser pago de 200 em 200 mil cada vez que o PV completar 10 jogos, né? 10 jogos, 200 mil, 20 jogos, mais 200 mil, 30 jogos, mais 200 mil,
40 jogos, 200 mil e aí fecha a conta, né? Ou seja, não gostei, tá, da negociação do PV. Eu acho que o Botafogo está levando aí com o Souza aí algo em torno de 3 milhões de reais, mas o PV está levando agora algo em torno de 2 milhões e 600, ou seja, 5 milhões e 600 reais é o que o Botafogo está levando nessa venda de dois atletas que são importantíssimos. Como eu disse aqui, o Souza era um reserva imediato e o PV era titular absoluto. Ou seja, o Botafogo perde um titular absoluto da posição, né? E os reservas são o Guilherme Santos e o Rafael Carioca, dois jogadores que não estão bem, a torcida não confia ainda, não são regulares e o Botafogo vai sofrer nessa posição. Vai me surpreender muito se o Rafael Carioca ou o Guilherme Santos entrarem nessa posição no lugar do PV e conseguir agradar a torcida, conseguir manter uma regularidade que eles nunca tiveram até o momento. Guilherme Santos sofre com muitas lesões, não consegue ser um jogador regular. O Rafael Carioca chegou a pedido do Marcelo Chamusca nos 2 primeiros jogos, não mostrou que veio, falhou, foi para o banco e nunca mais teve a oportunidade de ser titular, e agora será a oportunidade dele mostrar o contrário, o que eu acho muito difícil de acontecer. Espero que ele queime minha língua, espero que o Rafael Carioca entre e jogue muito, mas não acredito que é isso que vai acontecer. Acredito que a torcida vai se aborrecer, acredito que a torcida vai criticar, e se o Botafogo começar a perder, se o Botafogo começar a performar mal, vai sobrar novamente para o professor Marcelo Chamusca, que não é um técnico que é unanimidade na torcida, muito pelo contrário, é bastante criticado, só continua no Botafogo por muita insistência da diretoria, porque a torcida já quer o Marcelo Chamusca fora há muito tempo, ainda mais com o elenco ainda se desqualificando cada vez mais, que é o caso da saída do lateral PV e também do zagueiro Souza. Agora, a diretoria do Botafogo precisa se explicar, porque tanto o presidente quanto o vice-presidente vieram a público dizer o seguinte: o Botafogo não vai mais vender seus ativos, seus atletas por qualquer mariola que aparecer aí. Abre aspas para o Vinícius Assunção, vice-presidente do Botafogo, né? Que quando era da oposição, né, era um leão, reclamava de tudo estava errado. Agora, quando ele é da situação, né, é uma tchutchuquinha, né? Então não responde ninguém, enfim, todo mundo reclama com ele, ele não aparece, não bota a cara, então é muito fácil você ser da oposição, né? Agora, quando você é da situação, meu parceiro, botar a cara a tapa é difícil, né? Então é isso aí, tá na hora do Botafogo se explicar por que resolveu aceitar essas propostas esdrúxulas, porque são propostas ridículas que o Botafogo aceitou. Tá, entra num hall aí de piores negociações do Botafogo da história, acredito eu. Não estou aqui forçando, não estou aqui sendo excessivo aqui nas opiniões. Eu acredito que pelo potencial do PV, que o Botafogo comprou do Nova Iguaçu, já chegou muito novo, tomando a posição, jogando bem, titular, ele tinha um potencial enorme de evolução para poder jogar nessa Série B e quem sabe aí para 2022 ele ser vendido para o exterior. O Botafogo resolveu entregar ele de bandeja para o Internacional e eu tenho certeza que ele fará isso no Inter. Tem potencial para ser titular no Internacional e lá no Internacional eles vão agir como clube grande tem que agir. Vai botar ele para jogar e vai vender ele por milhões de reais, muito provavelmente, para o exterior, para clubes grandes, gigantes do exterior, né? Que é o que o Botafogo parou de fazer. O Botafogo agora resolveu vender para o mercado brasileiro. Já perdeu Igor Rabelo para o Atlético Mineiro, já perdeu Matheus Fernandes para o Palmeiras, agora resolveu começar a vender os jogadores assim, para os times brasileiros, como se o Botafogo fosse um time pequeno, servindo os times grandes da Série A do Campeonato Brasileiro. Coisa que não condiz com a história do Botafogo, que sempre foi um time gigante do futebol brasileiro e que tem a obrigação moral de sempre vender para fora, formar jogadores e vender para clubes gigantes da Europa. O Botafogo deveria respeitar a sua história, a diretoria do Botafogo deveria respeitar a história centenária do clube e fazer vendas dignas, vendas que façam valer a pena o Botafogo formar jogadores e ter retorno financeiro adequado. Tá? Se o Botafogo não tem a competência, como eu falei no último vídeo aqui, de
ter um patrocinador master, ou então fazer um sócio-torcedor que faça com que a torcida realmente engaje com o clube, o Botafogo não pode sair vendendo seus jogadores a troco de bala, a troco de banana na feira, achando que isso vai resolver os problemas das dívidas, porque não vai. O Botafogo tem 1 bilhão de dívida e não vai ser vendendo o PV, o lateral esquerdo titular, por 2 milhões de reais que vai resolver o seu problema. O Botafogo está nadado na lama. O Botafogo não vai ser essa venda do PV que vai tirar o Botafogo da lama. O Botafogo está perdendo tecnicamente se o CEO está lá, juntamente com o presidente, com o vice-presidente, o Freeland, achando que qualquer 2 milhões e meio vai salvar o Botafogo da situação. Não vai salvar, cara. O Botafogo está asfixiado. Entendeu? O Botafogo tem que gerar receita nova. Quantas vezes eu já falei aqui, cara, se não entrar dinheiro novo, se não entrar a tal da Botafogo SA, se não entrar um fundo aí injetando dinheiro, o Botafogo não vai sobreviver. E aí o Botafogo precisa do quê? Voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vendendo os seus titulares, o Botafogo não vai conseguir voltar. E aí vai ficar mais um ano na Série B, e aí é catástrofe total, cara. Aí é largar tudo, é melhor fechar as portas e abrir um novo clube e começar na última divisão dos campeonatos. Porque se vocês continuarem vendendo todos os titulares, cara, esquece. Esquece. Para que vocês vão disputar a Série B se vai vender todos os titulares, pelo menos os bons? Por que vocês não vendem o Marcinho, que foi contratado pelo nosso querido técnico aí, né? Que pediu ali todo mundo do Cuiabá, fez uma filial do Cuiabá. Por que vocês não vendem o Felipe Ferreira? Essas despesas vocês têm, né? Vocês querem assumir, né? Agora, vender o Paulo Vitor, que foi um grande achado aí lá do Nova Iguaçu, vocês querem. Na primeira proposta vocês querem, né? Então, cara, fica a minha indignação aqui, cara. Queria os comentários de vocês. O Botafogo fez um dos piores negócios que eu já pude presenciar como torcedor, vendendo o Paulo Vitor por Internacional a preço de banana na xepa, cara. Na xepa. É uma vergonha o que foi essa negociação. O Botafogo passa a diretoria, entra diretoria, sai diretoria, entra diretoria, e parece que o amadorismo continua. Só que dessa vez é um amadorismo gourmet, de um monte de engravatado lá falando que é profissional, mas tomando atitudes ridículas igual foi essa do PV. Deixo vocês com os comentários.